Neste vídeo vamos falar sobre rendibilidade das vendas. Vamos relacionar determinados resultados da empresa com o seu volume de negócios. E vamos tirar algumas conclusões. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, pode consultar a oferta formativa da Certform, o calendário de formação com as datas de início dos próximos cursos ao longo dos próximos dias e dos próximos meses, e para conhecer os programas de formação que desenvolvemos em e-learning e live streaming, temos disponível toda a nossa oferta formativa na forma e-learning, através de sessões assíncronas na plataforma e-learning da Certform, que está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso na forma e-learning, tem imediatamente de acesso à plataforma e-learning da Certform e pode iniciar o seu percurso formativo. Na formação na forma live streaming, as datas de início estão no calendário de formação. Os cursos são em sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Quer na forma live streaming, quer na forma e-learning, a formação é online. Ela pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre a rendibilidade das vendas. Nós podemos calcular indicadores rácios a partir da demonstração dos resultados. Quando relacionamos rúbricas da demonstração dos resultados apenas, estamos a falar de rácios económicos. Quando calculamos rácios a partir do balanço, estamos a falar de rácios ou indicadores financeiros. Quando usamos rúbricas, quer da demonstração dos resultados, quer do balanço, e as relacionamos, estamos a falar de indicadores económico-financeiros. Vamos falar neste vídeo de indicadores económicos. Vamos trabalhar grandezas que estão contempladas na demonstração dos resultados de uma empresa. Vou então consultar a demonstração dos resultados de uma determinada empresa à data de relato 31 de dezembro de um determinado ano. Pode ser o ano de 2022. Esta empresa teve um volume de negócios de 3 milhões de euros. Na demonstração dos resultados, nós vamos encontrar os rendimentos e os gastos de um período, de um determinado período. E relativamente ao ano de 2022, esta empresa apresenta um volume de negócios constituído por vendas e prestações de serviços de 3 milhões de euros. A empresa teve ainda mais outros rendimentos de 20 mil euros. Esta aqui é a componente positiva que nos apresenta a demonstração dos resultados. Mas para formar este volume de negócios, a empresa teve de incorrer num conjunto de gastos, nomeadamente o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, que se cifraram em 1.200.000 euros. É uma componente negativa, é um gasto. Também fornecimentos e serviços externos de 400 mil euros. E ainda os gastos com o pessoal de 700 mil euros. A empresa teve também outros gastos de 30 mil euros. Esta é uma componente operacional de exploração e formamos o chamado EBITDA a este nível. O EBITDA é um resultado antes da componente das depreciações, que virá a seguir, antes da consideração de gastos de financiamento, que virão depois, e antes da componente fiscal do imposto do IRC, que virá já numa parte mais avançada da demonstração dos resultados. O EBITDA é a terminologia anglo-saxónica para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou seja, é um resultado, pode ser lucro ou prejuízo. No caso desta empresa vai haver aqui um lucro
antes dos juros, antes do imposto, das depreciações e amortizações. Ele é formado, neste caso, pelo volume de negócios da empresa, ao qual subtraímos o custo das mercadorias vendidas, subtraímos os fornecimentos e serviços externos, subtraímos os gastos com pessoal, ou seja, uma parte muito relevante dos gastos operacionais estão agora subtraídos ao volume de negócios, somamos uma componente positiva de outros rendimentos e subtraímos, por fim, aqui no caso desta empresa em concreto, os outros gastos. E temos assim um EBITDA de 690 mil euros. Seguidamente virão as depreciações e amortizações. Os ativos não correntes, constituídos pelos ativos fixos tangíveis e os ativos intangíveis, vão sendo objeto de depreciação. Depreciação, os ativos fixos tangíveis. Amortizações, os ativos intangíveis. Muito devido ao uso, os ativos fixos tangíveis vão sendo objeto de depreciações. E neste período em concreto, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, os respectivos gastos de depreciação e amortização foram de 400 mil euros. É uma componente aqui negativa e vai subtrair ao EBITDA. E desta forma vamos obter, no caso desta empresa, o EBIT. O EBIT é o denominado resultado operacional da empresa. O resultado operacional é um resultado antes dos gastos de financiamento, antes dos impostos. EBIT é terminologia anglo-saxónica para Earnings Before Interests and Taxes. No caso concreto, será um lucro que nós vamos obter antes da componente dos juros e antes de se considerar a componente do imposto. São os 690 mil euros de EBITDA, deduzido, no caso concreto, de depreciações e amortizações de 400 mil euros. Formou-se assim um EBIT de 290 mil euros, um resultado operacional de 290 mil euros. Esta é toda a área operacional da empresa, que inclui agora a componente do investimento, das depreciações do período em concreto de 400 mil euros. Agora temos a componente financeira, o resultado financeiro da empresa que vem agora. As empresas elas podem obter juros, nomeadamente por aplicações financeiras. As empresas suportam juros pelo seu endividamento. Uma empresa que recorre à alavancagem, uma empresa alavancada, uma empresa que recorre ao capital alheio pela via dos empréstimos, vai suportar juros. Esta empresa suportou juros do período de 2022. A demonstração dos resultados apenas incorpora, logicamente, rendimentos e gastos do período em questão, em análise, de 100 mil euros. Então, obtemos o chamado EBT, resultado antes de impostos, ou Earnings Before Taxes, aquele lucro antes de chegarmos à parte do IRC. E no caso concreto desta empresa, vamos ter um resultado operacional de 200 mil euros, deduzido dos juros suportados de 100 mil euros. Portanto, está refletido agora a componente do gasto referente ao endividamento da empresa na concretização, aqui concreta, dos juros. Temos um EBT, um resultado antes de impostos, de 190 mil euros. Finalmente, vem a componente do IRC. O IRC que é composto pelo valor do imposto liquidado, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas. Vamos considerar que para esta empresa a taxa efetiva de IRC,
e aqui na demonstração dos resultados tratamos de uma taxa efetiva de imposto e não propriamente da nominal, porque há que fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa, ao lucro tributável da empresa, que o resultado fiscal, uma vez positivo, é um lucro tributável, sobre o qual depois se aplicarão as taxas, mas concretamente a taxa efetiva de imposto desta empresa vamos considerar que foi de 20%. Ou seja, vamos aplicar 20% para determinar a alíquota tributária sobre o resultado antes de impostos. E assim temos 38 mil euros de imposto. Ora, por fim, a empresa determina o seu resultado líquido do período. O resultado líquido do período resulta do resultado antes de impostos deduzido do imposto, o qual será de 152 mil euros. Esta empresa teve um resultado líquido do período de 152 mil euros. Portanto, um EBITDA de 690 mil euros, vamos começar pelo volume de negócios. Um volume de negócios de 3 milhões de euros, um EBITDA de 690 mil euros, um EBIT ou resultado operacional de 290 mil euros, um EBT ou resultado antes de impostos de 190 mil euros e, por fim, um resultado líquido do período de 152 mil euros. O resultado líquido do período de uma empresa é a ligação ao seu balanço. Ou seja, com um resultado líquido do período de 152 mil euros, este resultado líquido do período fará ligação ao balanço da empresa, aqui, obviamente, para o período de 2022, relativamente ao capital próprio, resultado líquido do período. Este resultado líquido do período positivo vai aumentar, neste contexto, o capital próprio total da entidade. Mas estamos aqui a tratar da demonstração dos resultados, que foi assim construída com os diversos resultados da empresa, e agora vamos falar sobre rendibilidade de vendas, das vendas, através de um conjunto de indicadores. Vamos calcular alguns indicadores que relacionam resultados da demonstração dos resultados com o volume de negócios da empresa constituído por vendas e serviços prestados. Ora, eu começo aqui por fazer vamos começar por fazer uma definição de rendibilidade das vendas. Segundo o professor João Carvalho das Neves, chama-se rácio de rendibilidade ao indicador, expresso em percentagem, da relação entre o resultado, pode ser um lucro ou prejuízo, e as vendas, ou uma grandeza de capital. No caso concreto deste vídeo, vamos tratar de uma relação entre resultados e vendas. A rendibilidade das vendas é o rácio que analisa a relação entre os resultados e o volume de negócios. Vimos que na demonstração dos resultados nós temos vários níveis de resultados e vamos relacionar alguns desses resultados com o volume de negócios. A noção de rendibilidade das vendas será assim condicionada pelo tipo de numerador usado, uma vez que nós, no numerador, vamos usar diferentes tipos de resultados. Começando com a margem de contribuição das vendas, a margem de contribuição das vendas relaciona a margem de contribuição com o volume de negócios. Esta margem de contribuição, ela pode ser determinada considerando as vendas mais a prestação de serviços, menos o custo das mercadorias das vendas. Em determinadas circunstâncias, nós consideramos as vendas mais as prestações de serviços deduzidas do custo das mercadorias vendidas e dos fornecimentos e serviços externos. E este rácio denominado margem de contribuição, o rácio margem de contribuição das vendas, ou resultado bruto, sendo a margem de contribuição das vendas a diferença entre o valor das vendas e os serviços prestados e os respectivos custos da produção ou vendas dos produtos vendidos, e o rácio ele calcula-se
dividindo esta margem de contribuição pelas vendas e serviços prestados. Portanto, vamos relacionar aqui um resultado bruto, com as vendas e serviços prestados. No caso concreto desta empresa, nós vamos considerar que a margem de contribuição das vendas, esta é uma empresa em que a componente de volume de negócios está composta por vendas e serviços prestados. A empresa vende mercadorias e presta também serviços. Tem as duas componentes e o seu volume de negócios é constituído pelas duas componentes. Eu vou considerar, no caso concreto desta empresa, que a margem de contribuição das vendas é composta, em primeiro lugar, pelo volume de negócios, deduzido do custo das mercadorias e, no caso concreto desta empresa, deduzido também dos fornecimentos e serviços externos, o qual, esta margem de contribuição, o resultado bruto, será dividido pelo volume de negócios. E obtivemos aqui uma percentagem de 47%. Seguidamente, vamos relacionar o EBITDA com o volume de negócios. Ao relacionarmos o EBITDA com o volume de negócios, estamos a calcular um rácio de rendibilidade das vendas e serviços prestados no contexto do denominado ou da denominada margem EBITDA. Relacionar o EBITDA com o volume de negócios permite ter uma perspectiva da rendibilidade sem afetação do financiamento, das amortizações e das depreciações, eventuais provisões e impostos sobre o lucro. Traduz a parcela do volume de negócios que concorre para a formação do EBITDA. Vamos então calcular a relação entre o EBITDA, ou seja, vamos fazer o EBITDA, 690 mil euros, a dividir pelo volume de negócios desta empresa. Temos 23%. No fundo, corresponde à percentagem de vendas e serviços prestados que formam o EBITDA da entidade. 23% das vendas contribuíram para a formação do EBITDA desta entidade. Seguidamente, vamos calcular o EBIT sobre o volume de negócios, ou seja, o resultado operacional sobre o volume de negócios da empresa. O EBIT, resultado operacional, antes dos gastos de financiamento e impostos, é determinado após o EBITDA, como nós fizemos, não é? Tendo em consideração o efeito dos gastos líquidos de depreciação e amortização, as depreciações para os ativos fixos tangíveis, as amortizações para os ativos intangíveis, que correspondem ao registro contabilístico da estimativa da perda de valor dos ativos não correntes das empresas, que ocorre principalmente através do seu uso. Pelo que, para a formação do resultado operacional, foi considerada as depreciações e amortizações, deduzimos-las ao EBIT e formamos o resultado operacional de 290 mil euros, que tem aqui o impacto do investimento da empresa no que concerne aos ativos fixos tangíveis e aos ativos intangíveis pela via do gasto do período das depreciações. A empresa formou um resultado operacional de 290 mil euros. Ao relacionarmos este resultado operacional de 290 mil euros com o volume de negócios da empresa, nós temos aqui, no fundo, a percentagem das vendas e serviços prestados que contribuíram para a formação do resultado operacional da empresa. O EBIT é, sim, um resultado operacional que abarca todos os rendimentos e gastos operacionais, bem como o efeito das amortizações e depreciações, porque as mesmas foram deduzidas. EBIT sobre volume de negócios, ou resultado operacional sobre volume de negócios, é um indicador,
é expresso em percentagem, como nós fizemos, que permite medir a rentabilidade operacional depois de considerados os gastos de depreciações e amortizações de uma empresa num determinado período. Obtivemos 10%, ou seja, a percentagem no fundo, a percentagem das vendas e serviços prestados que formaram o resultado, contribuíram para a formação do resultado operacional da empresa. Depois vamos relacionar o EBT com o volume de negócios desta empresa. O EBT é um resultado que é formado pela dedução ao EBIT dos respectivos juros, dos respectivos encargos financeiros do período. Ora, considerando o resultado antes de impostos sobre a componente volume de negócios, temos aqui uma percentagem de 6%. Ora, este indicador, no fundo, vai medir a rendibilidade das vendas depois de considerados os gastos financeiros, ou seja, depois de considerado os encargos financeiros, a rendibilidade das vendas passa a 6%, a percentagem das vendas e serviços prestados que contribuíram para a formação deste resultado antes de impostos. E vamos concluir neste estudo da rendibilidade das vendas com o quociente ou a relação entre o resultado líquido da empresa e as vendas. O rácio de rendibilidade líquida das vendas é formado assim através do cálculo que vamos agora fazer, dividindo o resultado líquido do período pelo respectivo volume de negócios da empresa. Temos uma percentagem aqui de 5%. Esta rendibilidade líquida das vendas, o resultado líquido dividido pelo volume de negócios, é um indicador em percentagem que compara o resultado líquido com o volume de negócios. O acionista tem particular interesse em conhecer a rendibilidade líquida das vendas, de modo a conhecer que contributo obtém do volume de negócios realizado. Isto porque uma parcela do resultado líquido do período vai ser atribuída aos acionistas, aos detentores do capital, pela via da distribuição dos resultados. Esta rendibilidade líquida traduz, no fundo, a percentagem de vendas e de serviços prestados que contribuem para a formação do resultado líquido do período da entidade. Portanto, temos aqui várias rendibilidades que nós calculamos em função de vendas. Portanto, rendibilidade das vendas através da relação de vários resultados que a empresa obteve na demonstração dos resultados em função das suas vendas. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.